Olá, turma! Aqui é o professor Lucas, mais uma vez com a nossa disciplina de controle estatístico de processos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre as ferramentas de gestão da qualidade. Hoje nós vamos tratar especificamente do diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto é uma ferramenta muito interessante porque ela potencializa quais são os principais problemas que a gente deve enfrentar primeiro. Vamos entender um pouquinho mais sobre ele. Esse diagrama foi desenvolvido por um economista italiano chamado Vilfredo Pareto. E o Pareto percebeu que na Itália, lá na década de 10, de 20, 1910, 1920, ele percebeu que grande parte da riqueza estava distribuída na mão de poucas pessoas. E ele chegou a fazer uma afirmação de que apenas 20% da população tinha 80% dessa riqueza. Então ele começou a aplicar essa observação em várias outras situações do dia a dia. Ele conseguiu perceber que 80% das consequências estão relacionadas a apenas 20% das causas. Então a gente pode resumir o princípio de Pareto como existem poucas causas vitais e mais importantes e existem muitas causas triviais e menos importantes. Então a gente utiliza o diagrama de Pareto para ponderar quais são as causas mais importantes a serem atacadas, quais são os problemas mais importantes a serem atacados. Ele vai mostrar para a gente, então, uma ordem de relevância das condições que a gente tem que analisar para solucionar determinado problema. Vai levar em consideração a frequência do problema, ou seja, quantas vezes ele ocorre, ou o custo de ocorrência desse problema. Como a gente está falando em resolução de problemas do ponto de vista industrial e do ponto de vista da qualidade, a gente não está necessariamente se importando com a quantidade em que o problema ocorre, ou seja, com a frequência de ocorrência dele. Mas para a gente, em algumas situações, pode ser mais importante perceber qual que é o custo que ele envolve. Um problema que ocorre menos vezes, mas tem um custo maior, gera um prejuízo maior, é mais interessante que a gente resolva ele primeiro. Tá? Então, basicamente, a gente vai ordenar essas colunas de dados e determinar quais são as prioridades que a gente vai atacar primeiro. Detalhe importantíssimo: a gente não vai utilizar Pareto para identificar causas. Isso a gente pode usar, por exemplo, o diagrama de Ishikawa. A gente vai utilizar Pareto para ordenar essas causas que já foram identificadas, para a gente perceber qual que a gente vai controlar primeiro, qual que a gente vai resolver primeiro. Então, como que a gente vai construir esse diagrama de Pareto? Primeiro passo, a gente tem que definir o problema. O que eu estou tratando? O que eu quero resolver? Tá? Quais são os aspectos de interesse daquele problema? Quais são as condições que limitam aquele problema? O que está acontecendo? O que pode acontecer? Okay? Para a coleta de dados, a gente vai desenvolver uma folha de verificação, a forma mais simples que a gente tem de coleta de dados. Depois da gente coletar esses dados, a gente vai organizar em categorias, por ordem decrescente de frequências. Então, nós vamos definir categorias de cada problema e nós vamos organizar elas em ordem decrescente, ou seja, o problema que ocorre mais vezes vem no topo e logo na sequência os problemas que ocorrem em frequências menores. Tá? Nós vamos fazer um cálculo que é de frequências relativas para cada uma das categorias que nós calculamos. E a gente vai fazer um cálculo também de frequências acumuladas. Tá? Vamos entender tudo isso que eu estou falando, todos estes cálculos, em um exemplo prático aqui. Meu exemplo é o seguinte: eu tenho uma empresa que detectou que
o problema principal dela é número de devoluções. O número de devoluções está muito alto e ela quer reduzir essa quantidade de devoluções que ela está tendo. Tá? Então, ela, através de talvez um diagrama de Ishikawa, identificou várias causas que podem estar gerando este número de devoluções. As causas estão listadas aqui, né? As nossas razões de devolução. Separação equivocada, faturamento errado, atraso da transportadora, pedido errado, atraso na entrega, preço errado, produto danificado, outros motivos quaisquer, e no final ela computou o total de todas essas ocorrências. Então percebam que na frente de cada razão eu tenho a quantidade de vezes que a empresa identificou isso. Okay? Então a gente tem o nosso problema, tem possíveis causas e o número de ocorrências. Como que a gente precisa analisar esse problema para desenvolver o diagrama de Pareto? Primeiro passo, ordenar essa folha de verificação. Então percebam aqui que eu fiz uma ordenação do número de ocorrências da razão que ocorre mais vezes para a razão que ocorre menos vezes. Então a gente tem uma lista em ordem decrescente. O que ocorre mais vezes é atraso na entrega, o que ocorre menos vezes é outros. Então, o que ocorre mais vezes fica no topo da minha lista, o que ocorre menos vezes fica na parte de baixo da minha lista. Tá? Com o detalhe de que minha coluna de total não é modificada nunca. Tá bom, pessoal? Segundo passo, a gente vai adicionar uma segunda coluna, que é a coluna de casos acumulados. Casos acumulados vai ser sempre a soma do motivo atual, da razão atual que a gente está analisando, com os casos acumulados anteriores. Então vamos observar aqui, ó, atraso na entrega. Não tem nada acima de atraso na entrega. E eu tenho 140 ocorrências de atraso na entrega. Portanto, o número de casos acumulados de atraso na entrega vai ser os próprios 140. Segunda situação, atraso da transportadora. Atraso da transportadora, eu tenho 125 ocorrências. O número de casos acumulados vai ser a soma desses 125 mais os 140 que estavam acumulados lá antes. Então, eu vou fazer a soma deste com este. E o resultado vai estar aqui, ó. 125 mais 140, 265. Terceira situação, produto danificado. Existem um total de 65 ocorrências de produto danificado. Casos acumulados, a quantidade de casos acumulados anteriormente, mais os 65. Então, eu vou ter 265 mais 65. Me dá como resultado 330. Tá? E assim por diante. Vocês vão perceber que na hora que nós chegarmos na última razão, na última linha da nossa tabela, a quantidade de casos acumulados tem que coincidir com o total de ocorrências. Perfeito? Não vou fazer um a um aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, primeiro passo, ordem decrescente de ocorrências. Segundo passo, adicionar uma coluna onde a gente vai poder mostrar os casos acumulados, os valores acumulados. Terceiro passo é adicionar uma coluna com os percentuais de cada ocorrência. Então, se eu tenho aqui 140, isso daqui equivale a quanto por cento do total? Só a gente fazer a continha lá, né? 140 dividido pelo total. No nosso caso, o total é 500. Se vocês fizerem essa continha, vocês vão perceber que vocês vão encontrar 28%. Tá? Segunda, vou fazer só para a segunda aqui também, ó, só para não ter dúvida mesmo. 125 ocorrências. Então, se eu tenho 125 ocorrências, eu vou dividir isso daí pelo total. O total continua sendo de 500 ocorrências. Se a gente fizer, se vocês quiserem bater isso na calculadora, vocês vão encontrar que equivale a 25% das ocorrências. Tá?
Vocês podem repetir, pausar o vídeo aí, repetir essa conta e verificar esse percentual unitário de cada linha das nossas tabelas, de cada linha das nossas razões. O nosso quarto passo, nós vamos fazer uma coluna de valores acumulados, mas com relação ao percentual. Então, vocês percebam aqui, ó, que a mesma situação que eu fiz para os casos acumulados, eu vou repetir para percentual acumulado. 28% na minha primeira linha, porque só tem ele aqui, ó. Agora, na minha segunda linha é 53%, porque eu estou fazendo uma soma destes 28 com estes 25. Se vocês perceberem, na minha terceira linha, eu tenho um total de 66%, porque eu estou fazendo a minha soma de 53 com 13%. E assim por diante. No final, a minha porcentagem tem que chegar em 100%, que é a porcentagem total de itens, de situações, de ocorrências. Tá? Então, o nosso quarto passo é criar uma coluna de valores percentuais acumulados. Feito? Quinto passo, nós vamos jogar isso num gráfico. Então, percebam aqui, ó, que o meu gráfico de Pareto, ele é interessante do seguinte ponto. Eu tenho dois eixos verticais no meu gráfico. Eu tenho um eixo referente à minha participação unitária, ou seja, número de casos. E eu tenho um segundo eixo do outro lado do gráfico, referente à participação acumulada, em questão de percentual. Tá? E a gente traça no mesmo gráfico duas linhas, né? A gente traça na mesma folha, com base na mesma folha, dois gráficos diferentes. Eu vou ter um primeiro gráfico aqui de colunas, em que nós vamos representar o número de casos. E eu vou ter um segundo gráfico, que é o número de linhas, que eu vou representar a participação acumulada. Tá? Então, o gráfico de colunas está referente à minha linha, meu eixo vertical da esquerda. O gráfico de linhas está referente ao meu eixo vertical da direita. E percebam que no meu eixo horizontal estão descritas todas as razões do motivo de devolução. Né? Então, ó, vamos só pegar aqui, ó, o atraso na entrega, que representava lá um percentual de aproximadamente um percentual aproximadamente, acho que era 28%, né? Se a gente traçar aqui, ó, vai ficar um pouquinho ruim a minha linha traçada, mas 28%. Então, este pontinho aqui, ó, de percentual, eu vou traçar com relação à minha participação acumulada. O topo da minha coluna, ela vai ser traçada de acordo com o número de casos, de acordo com o meu eixo vertical esquerdo. Tá? Então, tenham este cuidado quando vocês estiverem fazendo o diagrama de Pareto, porque o diagrama de Pareto tem essa particularidade. Ele vai apresentar duas informações em um só gráfico. O número de casos de cada ocorrência e a participação acumulada, ou seja, a porcentagem acumulada de vários casos. O que é interessante a gente perceber no diagrama de Pareto? Se a gente fizer uma análise aqui, ó, do 80%, que é o valor que Vilfredo Pareto busca para a gente, vocês vão ver que praticamente a gente tem estas causas aqui, ó. Então, se a gente resolver estes 4 problemas, né, de atraso na entrega, de atraso na transportadora, de produto danificado e de faturamento incorreto, a gente vai resolver aproximadamente 80% dos problemas de devolução. Então, a gente vai resolver menos da metade dos problemas, porque a gente tem outros aqui que pode incluir várias outras coisas.
tá? O interessante do Pareto é isso. Se você gastar muito esforço para corrigir esse problema de preço errado, você vai conseguir solucionar uma pequena quantidade de problemas. Então você vai ter um esforço muito alto para resolver poucos problemas. O diagrama de Pareto te mostra quais são os problemas que você tem que atacar antes, quais são as razões que você tem que atacar antes. Tá bom, turma? Para vocês treinarem aí, então, vou deixar uma atividade. Desenvolver o diagrama de Pareto para essa situação que está descrita aí. Uma empresa de lentes de óculos que fez um estudo, né? Fez um levantamento e, a partir de uma folha de verificação, conseguiu apurar os seguintes dados. Eu quero que vocês desenvolvam um diagrama de Pareto para estes dados e façam uma análise a partir dele. Perfeito? A gente se vê então na próxima aula. Lembrando que na próxima aula vamos falar sobre histograma e diagramas de dispersão, tá? Só reforçando, o exercício que eu deixei antes aí é para ser enviado hoje ainda, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.